Porque quando a gente fala de imagem, todos nós temos uma imagem, né? A nossa própria imagem. Uhum. E assim, isso é uma observação minha, né? Que é bem, assim, superficial, tá? Mas quando, por exemplo, nós não estamos bem, ou a nossa imagem não é exatamente aquilo que a gente quer transmitir, a situação fica pior. Mas quando você adota posturas, né? Sejam elas uma mudança, né? Uma maquiagem, por exemplo, seu astral, vamos dizer assim, ou seu ser muda. Começando outro visagismo em foco, colocando em foco algo diferente, a visão do cliente, não do profissional. Para vocês terem uma noção de qual é o efeito de todo esse trabalho do visagismo Image ID e como isso traz resultados e como isso afeta a vida das pessoas. E hoje eu tenho como convidada a Juliana Souza e Silva, que veio aqui de Santos para contar sua experiência com o visagismo, Image ID, o que aconteceu na vida dela, como ela chegou a isso. Oi, Juliana, muito prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceito o seu convite, porque você é a primeira pessoa que está dando o seu testemunho de como o visagismo afetou a sua vida, né? Eu fico muito grata, lisonjeada por essa oportunidade, né, de estar aqui primeiramente falando contigo, te conhecendo pessoalmente, o autor, né, o criador desse método ou metodologia, desse processo transformador, e contar então um pouco da minha experiência para você e para os demais. Será um prazer. Eu estou ansioso porque eu não conheço nada do que foi, como você chegou. Então eu estou curioso de saber também, né? Como é que você ficou sabendo do meu trabalho? O que aconteceu? Como que isso chegou na sua vida? Na verdade, tudo tem um porquê. E alguns momentos da vida que trazem alguns desajustes no nosso comportamento, na nossa maneira de viver, e que precisa de uma interferência, e eu falo que não é qualquer interferência, é uma interferência de quem tem conhecimento, né? E eu valido muito isso. Então, passando por essa fase, eu fui pesquisar a respeito de alguém, um profissional que eu não sabia quem, que fosse expertise nessa área, né, de trazer a minha imagem de volta. Então, ela se perdeu, Felipe, diante das dificuldades da vida, diante das decisões, das escolhas, algumas precipitadas, outras, tipo, tenho que manter, então tenho que tomar essa decisão, e aí a gente se perde um pouco. Você sentiu que, ao olhar no espelho, você não mais se reconhecia? Era mais isso? Desculpa, Felipe, é exatamente isso, né? Sabe quando você expressa algo na sua face e você imagina que você está conseguindo passar o que você quer para as outras pessoas que convivem com você ao seu redor, no seu círculo, e aí você se olha no espelho e fala, não é isso, onde eu estou? Cadê? Né? E você não se identifica. Então, assim... E você não sabe o que fazer para modificar isso. Exatamente. A minha sorte é que eu sou muito curiosa. E eu valido muito os profissionais que têm conhecimento. Então, eu falei, alguém conhece, alguém sabe. Eu vou buscar. E aí, eu comecei a procurar pela internet. E a internet me indicou o seu trabalho. Ah, que legal. Mas como que você procurou? O que você procurou? Você se lembra que você foi no Google para procurar? Fui no Google. Eu coloquei mais ou menos assim, profissional
especialista ou que tenha expertise, que tenha material publicado na área de beleza, de imagem, de construção da imagem novamente. Foi mais ou menos isso que eu coloquei. Sim. Aí eu apareci. Aí apareceu o Felipe. Aí eu falei, interessante. Bom, aí apareceu as referências dos livros, os livros que foram publicados por escolas renomadas. Eu falei, interessante esse livro, tinha na Amazon. Falei, quer saber? Eu vou comprar. E aí tem uma curiosidade, sabe, Felipe? Geralmente, e ultimamente, eu tenho lido muito livro online. Eu não tenho comprado livro físico. Você tem comprado e-book ou que está num site, uma coisa assim? Isso mesmo. Exatamente isso. Mas os seus livros, os dois, eu comprei físico. Ai, que bom. É verdade. Olha que impressionante, né? E aí, eu comecei a pesquisar sobre você, sobre sua vida, né? Quem você era, o que você já tinha feito. É tipo assim, aquela curiosidade do que ele pensou para escrever esses livros. Por que ele escreveu? Né? Enfim, aí comecei a buscar e vi que você tinha feito programas, programas eu não vou lembrar os nomes agora, me perdoe. A Mão Livre. A Mão Livre. Isso. Exatamente. E aí eu comecei a ler os livros. Eu comecei a ler o primeiro livro, e aí eu falei... Você leu o primeiro, o azul ou o vermelho? Eu primeiro li o vermelho. Foi o vermelho que eu li primeiro. E aí eu comecei a ler e sabe quando bate aquele momento assim que, tipo, a leitura se torna muito interessante? Eu falei, uau, como assim? É muito profundo o conhecimento que ele tem. Então eu fiquei muito curiosa. E aí eu li os 2 livros em 5 dias. Nossa! Em 5 dias. Sabe? E o interessante, o que me levou a continuar lendo os livros foram a percepção que eu tive. Então, uma coisa é como eu cheguei até você, certo? Como eu te conheci, buscando através da minha dificuldade. E lendo seus livros, vendo os trabalhos que você já tinha feito, vendo a sua biografia, enfim. Lendo os livros, algumas partes dos livros, eu tive percepções. Eu posso te contar qual foi? Pode, claro, é isso mesmo. Eu quero ouvir, eu tô curioso para saber. É sério. Eu falei, ele é um gênio. Desculpa, tá o termo assim, muito, muito aberto, né? Eu falei, uau, ele é um gênio. É um gênio. E nesse momento eu falei, poxa vida, as pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer pessoas que dedicaram sua vida para desenvolver trabalhos que mudam a vida de outras pessoas, que oportunidade essas pessoas tiveram de conhecer e conversar e perguntar o que aconteceu, como foi esse processo, como você fez essa descoberta, Felipe? Então eu desejei isso. Eu falei, uau, né? E aí eu tive percepções que eu achei assim, ao meu ver, que seriam uma virada de chave para a sociedade, lendo seus livros. Ai, que legal. Eu falei, você achou legal, Felipe? Olha, legal estar aqui, tá? Não, que uma coisa que eu não tinha nenhuma pretensão quando começou todo esse trabalho. Ele foi um trabalho que começou meio cair de paraquedas no meio dessa área, porque eu sou artista plástico. Então, nem conhecia muito bem o que era um trabalho de cabeleireiro, nada disso. E com esse trabalho eu comecei a perceber que o trabalho do cabeleireiro ou do profissional de beleza é muito mais profundo do que eu imaginava. Tem um efeito, tem um alcance muito maior. E que eu tinha um conhecimento que era das artes, como professor, de fazer análise de pessoas, como aluno, para ajudar ele a desenvolver a sua criatividade, que serviam para o profissional. E aí teve a oportunidade de criar esse método. Mas eu não sabia
se isso ia dar em alguma coisa ou não. E aí as coisas vão acontecendo, né? E foi crescendo, as pessoas começaram a chamar, e até um momento que uma pessoa falou uma coisa muito semelhante a que você está dizendo. Foi num cruzeiro que eu fui convidado a fazer um trabalho que era chamado A Beleza Além das Fronteiras, que era para o pessoal num cruzeiro, e era um grupo de cabeleireiros, maquiadores, esteticistas que fizeram palestras para o pessoal que estava no cruzeiro. E eu fiz a palestra sobre o visagismo, o que era isso, tal e coisa. E no final da apresentação, uma mulher veio e falou: eu fiquei impressionada, porque o que você está dizendo é a salvação do mundo. Eu falei, espera aí, menos. E ela falou, não, eu sou psicóloga, e o que a gente faz dentro do consultório é fazer as pessoas refletirem sobre si mesmas, porque isso é o processo da psicanálise para você fazer uma terapia, o autoconhecimento, para que você tenha consciência e possa mudar as coisas na sua vida. Só que quantas pessoas a gente alcança dentro de um consultório? Poucas pessoas. Agora, todo mundo vai para o cabeleireiro. Então, se todo mundo todos os profissionais fizerem o que você está fazendo, que é um processo de autoconhecimento, de autorreflexão, isso muda o mundo. Porque isso é que as pessoas precisam. E aí que eu tive uma percepção do que é que foi criado, não com essa intenção de mudar o mundo, etc., mas intenção de fazer bem para as pessoas. Mas não tinha essa consciência que poderia ter um efeito maior como esse, né? E você está falando basicamente a mesma coisa, não é? Exatamente isso. E mudou a sua vida, né? Exatamente. Sabe por quê, Felipe? Porque quando a gente fala de imagem, todos nós temos uma imagem, né? A nossa própria imagem. Uhum. E assim, isso é uma observação minha, né? Que é bem, assim, superficial, tá? Mas quando, por exemplo, nós não estamos bem, ou a nossa imagem não é exatamente aquilo que a gente quer transmitir, a situação fica pior. Mas quando você adota posturas, né, sejam elas uma mudança, né, uma maquiagem, por exemplo, seu astral, vamos dizer assim, ou seu ser muda. Uhum. Não é assim? Exatamente. Então, aí o que eu pensei foi o seguinte, poxa vida, se a imagem, ela altera a nossa percepção e altera o nosso comportamento, nossa, ele é um gênio. Uau, por quê? Porque ele recupera a imagem perdida, a autenticidade, ele consegue entregar para a pessoa novamente ela mesma. Exatamente isso. É isso mesmo? Exatamente isso. E ela pode fazer as transformações que ela necessita para a vida. Então, falando em sociedade, isso é um marco. Ele foi iluminado. Com certeza. Foi. E aí eu fiquei naquela curiosidade. O que será que ele pensou quando ele... Uau! Que eu vi que você usou várias abordagens do saber, né? Várias sistemáticas, usou antropologia, usou psicologia, a psicologia analítica. Neurociência. Então, assuntos assim tão fundamentais para ir desenvolvendo, escrevendo o que até então era uma tese, né?
Ou uma teoria, né? Ou não sei. Na verdade, nem era uma teoria, nem uma tese. Era simplesmente o que eu queria era desvendar como é que você transforma uma ideia que você tem na cabeça, que eu sou artista plástico, então eu tenho uma ideia. E põe isso numa imagem, transfere o que é abstrato, que é só uma ideia. Sim. Como que isso se transforma numa imagem que tem a força de ser arte? Então, como que é essa mágica? E não tinha nada que dissesse como é que você faz isso. Você desenhe. E você vai descobrir como se fosse, sei lá como. Só que eu vi que tinha algumas informações, tinha algumas coisas de ciência sobre linguagem. Tem a linguagem visual, que mostra como a imagem funciona, vamos dizer, em estrutura. Tá, mas isso ainda não diz como é que você transforma a ideia numa imagem. Uhum. E aí teve aquela pequena coisa sobre os símbolos arquetípicos. Então aí tem isso, você fala, uau, então é isso. Aí você vê aquilo, aí depois a coisa vai desenvolvendo, etc. E fala, bom, eu tenho que ensinar isso. Eu tenho que ensinar, como que eu vou ensinar isso? Aí tá, então eu ensino o desenho. Tá bom, eu ensino o desenho, mas como que eu ajudo a pessoa a transformar suas ideias, ou ter ideias, que é a criatividade? E aí você começa a pensar, mas como que eu vou ajudar se eu não sei quem a pessoa é? E aí eu comecei a perceber, bom, se eu consigo analisar uma imagem qualquer, eu consigo analisar o rosto. Então eu vou analisar o tal. Mas isso ao longo de 30 anos. Então você vai pegando uma informação, uma outra informação, etc. E de repente você tem uma teoria, uma tese, sem perceber que você tem uma teoria. E só foi com o convite do Senac que aí fui impelido para criar um método para usar todo esse conhecimento acumulado para criar um método, porque tinha um objetivo, uma coisa objetiva. Senão, se não tivesse tido o convite do Senac, não teria virado método, entendeu? Sim, entendo. E foi só depois de 10 anos com o visagismo que eu percebi que, espera aí, as pessoas não estão entendendo que tinha uma teoria por trás. Você entendeu, mas a maioria não. Então eu tenho que dar um nome para essa teoria. Aí que eu falei, não, eu tenho que dar um nome. Aí eu estou falando que isso é Image ID, porque não é visagismo, é Image ID. Essa é a ciência, vamos dizer, e a arte por trás disso, e isso pode ser ensinado. Só que isso pode ser usado para criar um quadro, pode ser usado para criar uma imagem pessoal, ou uma casa, ou qualquer coisa, né? Isso vai ajudar as pessoas. Mas acontece, não é que foi planejado, entendeu? Porque você quer mais ou menos como você. Como é que eu vou resolver esse problema? Uhum. Então você vai procurando a resposta. Sim. Aí você chegou a mim, você comprou os livros, mas não parou aí, né? E aí? Aí, como que você levou adiante? Você já tinha esse conhecimento, mas você tem que fazer a imagem, né? E aí, como foi isso, né? Exatamente. Eu entendo assim, sabe, Felipe? Eu sou paciente. Uhum. Então, eu continuei a minha busca. Eu falei, onde que eu encontro? É claro que eu nunca imaginei na vida, tá? E um dia tá aqui, né, falando com você, nunca, nem hipótese alguma. Uhum. Então eu procurei, eu falei, nossa, deve ter escolas dele, deve ter, porque é um projeto muito amplo o que você Sim, é bem... trabalhou, né? Essa construção que você foi fazendo ao longo do tempo, né, não parou, não estagnou, ela foi alcançando patamares, né, subindo degraus. Eu falei, poxa, então ele deve ter algum curso, deve ter, assim,
eu falo para você assim com muita honestidade, eu queria resolver meu problema. Claro. Não era Óbvio. fazer o curso, mas eu falei, de repente a gente consegue, sei lá, ir no lugar onde as pessoas que estudaram com ele, se é que tem, né? Sim. Enfim, eu fui também construindo o meu pensamento, minha linha de Uhum. raciocínio. E aí eu comecei a pesquisar. E aí eu encontrei várias coisas na internet, vídeos curtos. Aí foi por lá que eu conheci a Simone também. Eu falei, uau, então ela tem um Instagram, calma aí. E eu falei, eu vou falar com ela. E aí eu parei. Você percebeu que ela era a nossa assessora ou não? Sim, eu falei para Simone, eu te conheço bem agora, tá? Porque eu vi vários vídeos. Na verdade, eu recebo os seus vídeos toda manhã agora no meu celular, a partir de então, né? Uhum. Então, tudo que vocês publicavam, eu acompanhei. Ai, que legal. Eu falei, Simone, eu te conheço bem. Então, eu falei, poxa, que interessante, eu vou procurá-la. Quem sabe? Mas, na verdade, eu achei que ela nem tivesse esse trabalho, né? Aí mandei uma mensagem para ela pelo Instagram. E ela me retornou, né? Ela me retornou. E aí nós conversamos pelo WhatsApp. Só que nesse período, ela estava indo para fazer um trabalho em Portugal. Ela falou, tô de férias, mas eu volto, a gente deixa agendado. Aí eu falei, tá bom, eu vou deixar Você agendado. teve que esperar um mês, né? Vou te contar que foi 1 ano, você acredita? 1 ano? 1 ano. E eu fiquei 1 ano, por quê? Porque aconteceram muitas coisas nesse período. Muitas coisas assim que eu tive perdas, eu perdi meu pai. Então foi um processo. Só que eu fiquei, Felipe, eu fiquei daquele jeito, sem cuidado nenhum. E todo mundo olhava para mim e falava assim, nossa, não se cuida. Coitada dela. Mas eu tinha tanta convicção, assim, como eu te falei, eu sou muito paciente. Eu falei, eu tinha tanta convicção que eu falei, eu só vou quando eu conseguir marcar com a Simone. E eu esperei 1 ano para chegar e dar certo, e marcarmos. E no momento certo, eu consegui. Eu fui falar com ela. Uhum. Eu fui falar e fui fazer, né? Lógico. Os processos, porque eu também queria mudar, eu queria me ver de novo. Mas eu te falo assim, eu não sou cética, tá? Uhum. Quando eu entendo que a ciência, você falou uma coisa que foi o que eu percebi, que seu método era ciência. Uhum. É uma ciência. Sim. Existe um saber, um conhecimento ali. Existe um estudo, existe uma causa, existe um efeito. E eu falei, uau, entende? Então vai dar certo. Eu não tenho dúvida. Sabe? Sim. Só que, tipo assim, né? A gente vai sem nada, vai vazio, né? Esperando. Vai com a esperança, né? Exatamente. Então, esse foi o início da minha experiência. Uhum. Foi aí, a partir daí, então, que eu comecei a ver. E eu ainda Mas aí você marcou para fazer uma consultoria. marquei para uma consultoria. Mas foi online ou foi... Não. Você foi lá no estúdio? A princípio seria online, mas falei assim, não, eu quero presencial, eu quero te conhecer também. E aí eu fui, né? Deu certo e eu fui até ela. Uhum. E aí, quero te fazer uma pergunta, posso? Pode. Tá. Esse método, ele é um método que impacta quando há transformação, impacta a pessoa? Que está fazendo? O que está fazendo? O cliente? O cliente. Você tem que me dizer. Você sabe por quê? O que a gente tem visto é que tem um efeito muito forte na pessoa. É porque eu fiquei receosa de usar esse termo, impacto. É um impacto, sim. Não é? E eu falei, vou perguntar para ele, ninguém melhor que ele para me responder. Porque assim, eu tive um impacto quando eu vi a Simone. Uhum. E eu falei, uau, eu fiquei olhando para ela assim um tempo, sabe? Sabe quando te prende, a imagem daquela pessoa te prende? Eu falei isso para ela, eu falei, uau, eu não consigo parar de olhar para você. Então a própria imagem dela já estava funcionando positivamente. Sim, com certeza. E eu observei todos que estavam ali, né? Eu falei, uau. E assim, eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei, me diz, o que eu tô, que imagem que eu tô passando para você agora? Uhum.
Sabe por que eu fiz isso, Felipe? Porque eu queria saber se eu estava conseguindo passar a imagem que eu queria. Eu estava tão feliz Sim. naquele momento. Isso foi antes do trabalho. Foi antes. Sim. Ela me levou para uma sala e conversamos. Uhum. E aí, nessa conversa, eu falei, que imagem que você está tendo de mim? Porque eu queria saber, né? Porque eu já estava olhando no espelho e via que eu não conseguia expressar. Então você sabia que não era o adequado. Sim, com certeza. Mas você queria saber se ela estava percebendo isso. Exatamente. Porque assim, ó, nos meus convívios, eu sabia que estava expressando alguma coisa, né? Uhum. E algumas vezes é estranho, né? Mas o que está expressando? O quê? Exatamente. Não é? O quê? Sabe por quê? O que eu percebi é o seguinte: as pessoas estão. Eu utilizava esse termo, me confundindo. Tipo assim, eu tô sendo acessível demais. E quando você abre muito as brechas, você tá ali. Qualquer coisa pode te atingir. E você fica indefeso. Exato. Para o bem ou para o mal. Uhum. Não é? Exatamente. E aí eu percebia que tinha essa liberdade. Uhum. Então, eu falei, poxa vida, eu nunca expressei uma imagem assim antes. Sempre foi de muito respeito pelos outros. Porque eu tenho respeito por mim. Uhum. O que está acontecendo? É tipo assim, sabe quando as pessoas te deixam para depois? Quando você deixa de ser visível, importante, ou então as pessoas se sentem no direito de decidir a sua vida. Eu estava passando por processos assim. Entendi. Eu acho que você não é única nisso aí. Eu acho que muita gente passa por isso, só que não tem coragem de admitir isso para si mesmos e muito menos para os outros. E aí ficam lá fazendo artifícios para tentam ser algo diferente do que elas são para se tornarem visíveis, né? Exatamente. E eu passei por situações assim muito fortes, muito fortes. E aí, por isso que eu te falei, não pode ser um profissional qualquer. Não, tem que ter conhecimento, tem que ter a formação. Você entende? E tem que ter a prática, né? Exatamente. Eu falei, não, eu não vou. E já tinha acontecido uma experiência anterior que eu fui. Eu me apeguei, eu falei para Simone, eu me apeguei ao meu cabelo longo. Uhum. Longo, com as pontas pintadas, mais claras, porque já era, tipo assim, um protótipo que a gente pode falar? Eu acho que a palavra certa é um estereótipo. Estereótipo, que eu já tinha adotado, já tinha funcionado. Sim. Só que eu era mais nova, mais jovem. Exatamente, funciona até uma certa época. Não é? Então, a mentalidade tinha passado de nível. Uhum. Não era mais aquilo que eu queria expressar. Exatamente, sua vida mudou, você era outra pessoa, na realidade. E aí existia então a discrepância entre as posições que eu estava assumindo na vida, Uhum. Galgando os meus ideais, meus sonhos, meus desejos, e a minha imagem. Tipo assim, calma aí, quer sair, vê se eu faço. Na verdade, isso acontece com muitas pessoas, né? Você estava apegado a uma imagem que funcionou quando você era adolescente. Só que você não era adolescente mais. Porque você trabalha. Sim. O que você faz, Alice? Eu administro empresas. Então, você administra. Você não pode ter uma imagem de adolescente administrando uma empresa. Você já era mãe. Sim. É esposa, você tem compromissos. Então, isso muda tudo. Muda tudo. E, basicamente, você deve ter sentido isso inconscientemente, porque esses são símbolos que são uma linguagem universal. Só que a gente não tem isso no consciente, eles estão no inconsciente, ele move você emocionalmente, tal,
Mas, por outro lado, você tem uma sociedade dizendo, olha, você tem que ser assim para ser atraente, você que e tal, senão você não é bonita, senão você não é relevante, não sei o quê. Só que no interior você sabe que algo está errado. Porque aquilo não serve para você, não está funcionando mais. Então, por que eu tenho que ser assim se eu não estou sentindo que está funcionando? Só porque... Mas qual é a alternativa? Não é isso? Exatamente. E é justamente isso, porque eu acho que isso é importante para quem está assistindo, quem é cliente mesmo, que essa é uma dificuldade para muitas mulheres. Porque quando você tem o cabelo longo e solto, pela própria palavra solto, o que quer dizer? Que você está solta. Então você está sem compromisso. Né? Então você está livre. E há um ideal que está na cabeça de todo mundo, que elas querem ser livres. Na verdade, não é liberdade que as pessoas querem. Elas querem independência. Então, elas querem ter a liberdade de tomar suas próprias decisões, de fazer suas próprias escolhas, etc. Não é isso? Exatamente isso. Mas aí, isso é independência. Independência quer dizer assumir os seus compromissos. Então, você não é livre. Concordo. Você tem filho, como que você pode ser livre? Você tem compromisso. Você vai administrar uma empresa, como que você pode ser livre? Você tem compromisso. Sim. Então, como que você pode ter uma imagem de solta? Sim, interessantíssimo. E não é isso? É, exatamente. Então, você se olha no espelho e você diz algo está errado. E você não sabe. Não é que não está bonito. É que você sente que está errado, não é isso? Sabe qual era o sentimento que eu tinha? Eu vou te falar. Não está completo, está faltando algo. Sabe quando o círculo não fecha? Sim. Exatamente isso. Então, tipo assim, era para estar funcionando, né? Só que não tá. Exatamente, não tá funcionando. Eu sei o que é isso, porque quando eu conheci minha esposa, que 53 anos atrás, Sim. era os anos 60. Era a época dos hippies, etc. E esse cabelo solto e tal, é o cabelo dos hippies. Olha. Que era sem lenço, sem documento, você não tem compromisso. Então, minha esposa tinha cabelo até lindo, cabelo até aqui embaixo. Eu tinha cabelo comprido. E aí nós nos conhecemos, aí a coisa ficou séria e nós se comprometemos um com o outro. Sim. Nós não sabíamos nada de visagismo naquela época, não tinha nada. Inconscientemente, só fomos ver isso anos depois. Olha só. Nós dois cortamos a cabeça sem perceber. Olha que interessante. Foi uma motivação inconsciente que nós agora temos compromisso, nós não estamos livres. Não é eira sem beira, não, nós estamos comprometidos um com o outro. Então, só que a gente fez isso inconscientemente numa época que não tinha essa pressão para você continuar com essa imagem, porque se você não tem essa imagem, você não vai ser aceita, você está fora do grupo, você fica esquisita, sei lá o quê. Tem todas essas coisas que vêm na cabeça, né? Sim. Agora, se você recebe essa informação, aí muda de cabeça. Você sabe que nessa viagem, esse cruzeiro, outra pessoa, uma mulher, estava ouvindo aquilo e ela estava com o cabelo comprido.
E eu tinha falado alguma coisa semelhante a isso na palestra, falando do que é o que a Cabelo expressou. Sim. Ela apareceu no dia seguinte com o cabelo tudo mal cortado, que ela ficou tão desesperada para cortar o cabelo, que ela falou, não, isso não sou eu preciso cortar o cabelo. Que ela foi na cabine dela, pegou a tesoura de unha dela e ela cortou o seu próprio cabelo. Gente. Graças a Deus que tinha cabeleireiro lá para acertar o cabelo. É. Porque aí ela sentiu, não, esse cabelo não serve para mim mais. E é uma transformação. É uma coisa que tem um impacto enorme, né? Entendo. É impactante, né? É impactante. Então, agora eu posso falar que tem impacto, né? Sim. É um método de impacto. Sim. Porque... Se funciona corretamente, sim. Pode fazer a pessoa, se fez errado, a pessoa vai chorar. Vai chorar, né? Exatamente. Vai passar pela experiência traumática. Uhum. Por isso que tem que ter aí... Porque assim, né, Felipe? Eu estava pensando aqui enquanto você falava, que a gente tenha consciência, né? Então, nós tomamos algumas decisões pela consciência. Mas tá, quando entra o conhecimento, a abordagem que ela é ali científica, que ela tem o efeito, ela tem a causa, né? Que ela faz sentido, né? Faz sentido e é comprovado, você pode comprovar. Então, calma aí. Aí tem ressonância com você, né? Não é? Exatamente. Então, o poder de transformação disso realmente é impactante, né? Sim. É impactante por quê? Porque ela não vai trazer dúvida. Exato. Ou desespero de fazer, calma aí, eu preciso mudar o caminho, e faz no desespero. Então, não, calma aí. Eu posso confiar que vai ser positivo. Que vai ter o retorno, que eu vou conseguir alcançar o objetivo que eu espero. Então, realmente, posso falar uma palavra um pouco alta, digamos assim? É uma revolução, não é? Sim. É uma revolução na vida de uma pessoa, né? É uma revolução mesmo. Porque, e também, queria que você falasse um pouquinho isso, a própria consultoria, quando faz a leitura do rosto, isso por si só é fantástico, né? Você fica com medo. Eu vou te falar medo que é esse, gente. Não é um medo desesperador, não é um medo desesperador. É que de repente você está ali na consultoria e você está sendo analisada. Tá. Aí quando ela fala das proporções, tipo, sua testa, né? Enfim, seu terço, enfim. E ela vai associando isso a seu modo de viver, ou não posso falar, personalidade, né? O seu temperamento. Você fica calma, vai devagar aí, calma aí, quem te contou? Quem que você vai ver? Não é? Quem te contou? As minhas redes sociais nem estão abertas assim, né? Então você vai vendo que tem todo sentido. Você fala, uau, então olha, influencia o meu comportamento. Mas quando eu estava fazendo isso, como que você sentiu de uma pessoa te vendo como você é? Eu senti ótimo. Assim, o sentimento de... Assim... Porque você falou que você se sentia, de certa forma, invisível. Como que foi essa experiência diante dessa outra sentimento? Não, é exatamente isso. Deixa eu escolher as palavras aqui para te falar do que eu realmente senti, é difícil, né? Explicar isso, né? É assim, ó. A minha personalidade, ela requer conhecimento das coisas. Então, quando existe a prova daquele conhecimento, eu fico super tranquila. Eu acredito, eu confio. Então, essa confiança que eu tive ali não me causou um susto. Você já tinha uma certa esperança que fosse isso mesmo. Exatamente, porque eu já vi que tinha uma base ali. Um conhecimento, não era algo assim aleatório, entende? Sim. Místico, vamos dizer assim, se eu posso usar essa palavra.
Não, porque as pessoas falam, você está lendo Búzios, você está lendo minhas cartas, você é sei lá, sei o que é você, para você saber isso de mim, se você não tem nenhum conhecimento, mas quando você sabe que tem método por trás, você fala, nossa, funciona. Isso traz segurança, Sim. tranquilidade, confiança. Então desarma, ao menos para mim foi assim. Me desarmou. É claro que eu fiquei, poxa, o que será que ela tá vendo mais em mim? O que ela tá vendo aí? Mas eu prefiro ser exposta à luz, claro, do que continuar, eu vou te falar assim, em trevas. Em trevas, quando eu falo sim. sem entender. Atrás de uma máscara. Sabe, sem a possibilidade de mudança. É tão bom quando você tem o direito de mudar, de se, sabe? E mudar conscientemente. Exatamente. Quando você pode, e aí eu tô falando de poder porque existe possibilidade de você sair de uma condição que te aprisiona, ou que te deixa mal, ou que não te permite expressar o melhor de você no mundo, né? E você continuar preso ali. Eu prefiro encarar a realidade, vamos para os fatos. Eu tenho confiança que vai dar certo, tem um método ali, então vai dar certo comigo também. Vamos ver. Nós estamos quase chegando no fim. Eu queria falar só que você terminasse, que tem esse impacto, essa coisa de se olhar no espelho. As pessoas choram, levantam, tem gente que canta, que sai dançando pelo salão, tem diversos que a gente chama do encontro no espelho. Você vê a sua identidade refletida na sua imagem. E esse é um encontro que faz um bem tremendo. O que eu queria também saber é como isso depois afetou sua vida, seu trabalho, como isso foi visto pelo seu marido, pelo seu filho, seus colegas. O que aconteceu depois? Isso é legal, isso é bom. Por que é bom? Eu vou te contar primeiro como que eu reagi, tá? Eu falei para ela assim, essa a mulher que eu queria expressar? Né? Por quê? Porque jamais, tá? Eu teria coragem de fazer o que foi feito, tá? A mudança. Porque eu estava apoiada naquilo. Então, eu não teria coragem de fazer não, tá? Você tinha muletas que você perdeu as muletas. Exato. E aí, fazer isso aleatoriamente, de forma sem saber o que tá fazendo, não, ninguém deixa, né? O seu porto seguro. Deixou um pouquinho insegura não ter mais a muleta? Com certeza. Sim, porque o pensamento vem, né? Como será que vão me ver? Não. Eu vou chegar em casa, o meu filho estava comigo, né? E ele olhou para mim e falou: Nossa, ficou bom, ficou muito bom, mãe. Mas eu percebi que ele mesmo já não me tratou mais como estava me tratando. Ele não vai, porque afeta ele. Certo? Ele está ouvindo aqui, mas eu vou ter que fazer um podcast com ele para saber como que ele sentiu de ver a mãe assim. Sim. Ou seja, introduziu-se um pouco o respeito que estava faltando. Essa é minha mãe. Tem o papel de mãe, sabe? É isso. Tava faltando isso. E aí, na relação com meu marido, que é curioso, né? Porque eu falei assim, pode ser que cause um espanto, porque, tipo assim, quer se tornar independente, quer cuidar da própria vida, o que será que vai acontecer? Não. Isso aqui a gente corta, né, Felipe? Sim. Só que, por outro lado, você ganhou a independência, mas você ficou mais comprometida. Exatamente isso. É uma característica, assim, que é como você disse, não é essa tal liberdade, né? Não é isso. É você ter a condição de assumir a sua vida com todas as ferramentas que você precisa para lidar com ela. Diante dos desafios que a vida te oferece, diante das soluções, e você se manter é totalmente diferente, sabe? É não ficar solto, esperando o que vai acontecer. Não é isso.
como folha solta ao vento. Não. É você saber que você tem a sua vida e que você gosta dela e que você está transmitindo a imagem que você gostaria de transmitir com segurança e assumir as suas responsabilidades com essa garantia. Essa é a diferença. Então você ganhou umas rédeas para sua própria vida. Sim. Podemos dizer isso? Podemos. E muda tudo, né? Muda tudo. Você ganha mais confiança, você ganha mais... Você sente o respeito dos outros melhor. E tem, sabe, Felipe? Assim, é na padaria. Você vai na padaria e a pessoa que te atende, o atendente da padaria, nossa, você mudou, você tá diferente. Nossa, ficou muito bom, hein? Essa mudança. Combinou com você e tanto. Falei, opa, muito obrigada. Que bom saber disso. E aí, as pessoas também do teu convívio, amigos, elas percebem, nossa, você tá bonita, diferente. Nossa, você ganhou um ar novo. É na linguagem que cada um tem. Sim. Mas para mim eram confirmações. Apesar de ficar, tipo assim, sentir falta, né, do meu apoio anterior. É exatamente isso que eu falo que é um chipzinho que colocaram na cabeça da mulher, que ela tem que ser cuidada, que ela tem que ser, que ela é frágil, que etc. E você descobre que, não, você é dona de si. Você é um agente. Mas você tem que aprender a conviver com isso também. Sim, e aí eu te falo assim, Felipe, quando você se respeita e se ama, você tem condições de ofertar respeito e amor. Uhum. Então, diante das contradições, eu não gostei, tá tudo bem. Uhum. Respeite sua opinião. Não aconteceu isso comigo, não. Sim, mas Obviamente. na verdade, a nossa experiência são as pessoas que falam que não gostou é porque você incomodou de alguma forma. Porque, vamos dizer, já houve o caso de amiga que gostava da imagem frágil da amiga porque se sentia superior. Mas ela não é verdadeiramente amiga. Então ela vai falar que não gostou, porque de repente ela não é inferior a você, então como fica a sua relação? Mas não é relação de amiga, né? As relações de dependência, né? Pelo que Exatamente. você tá falando. De poder, né? De exercer o domínio sobre as vontades do outro, né? E aí entra no nosso universo tão complexo e tão rico. Sim. E o que você descobre é que, não, eu sou dona de mim, né? Exato. E não tem coisa melhor do que isso, né? Sou responsável por mim. Isso é bom, sou responsável por mim. Eu gosto disso. Eu gosto disso. E aí, eu te falo uma coisa. Isso aí eu gostaria de te falar com todo carinho. Quando eu observei que, ao me olhar no espelho, eu não estava sentindo mais aquela falta que tinha antes. Eu te falo que a experiência agora, Felipe, entre parênteses aqui, ela é construtiva agora. Uhum. Então, eu não aprendi tudo, não mudei tudo ainda, Claro. não é? Tô certa? É um processo. É o processo, certo? Então, tá. Mas o que já foi a consciência e o que já foi feito do processo em si, da imagem, ela já traz um conforto muito grande e aí já fecha o círculo. Lembra que eu te falei do círculo aberto? Uhum. Se fechava, se fecha. Então, todas as vezes que eu olho no espelho, eu falo, sou eu, uau, que bom. Sabe? E aí foi onde eu entendi, que eu falei, uau, completou-se a frase que eu fiz ao respeito do autor desse projeto, que é você, e eu tô falando de forma muito respeitosa e carinhosa, tá? Que o que eu vi, a minha percepção foi assim, ó, tem umas páginas no seu livro que tem imagem de uma criança. Uhum. Quando eu vi a primeira vez, para mim eram 3 crianças diferentes. Uhum. Conforme eu li o livro, era a mesma criança. Eu falei, uau, não pode ser. Não, como assim? Não é isso? Não tem no seu livro? Tem. Tem. E aí, sabe o que eu falei? Eu falei, poxa, se alcança individualmente, pode alcançar o coletivo. Por quê?
eu vi a foto da criança e eu lembrei do desenvolvimento infantil, que é uma fase muito importante na vida, né? Da vida. É uma fase importante da vida, o desenvolvimento infantil. E aí eu falei... Determinante, né? Hã? É determinante. Determinante, exatamente. E aí, vamos lá. Se durante essa fase a criança tivesse essa oportunidade, muitos bullying deixariam de acontecer. Tô errada, Felipe? Não, mas infelizmente isso é um outro assunto, porque é um assunto tão rico a possibilidades disso. Muito lindo. E como você pode ajudar é impressionante. Mas nós vamos ter que deixar para outro, porque nós temos que terminar agora, né? Tá tudo bem. Porque, na verdade, esse papo é um papo que podia durar 3 horas, que abre as portas para tanta coisa, né? Sim. Tantas percepções, tantas mudanças, que acho que você deu só uma palhinha do que aconteceu com você nesse processo, né? Foi só um pontinha do iceberg. É mesmo, filho? Eu achei que eu falei tanto. Não, mas eu estou sentindo que tem muito mais que você poderia falar, porque só que nós não temos tempo, infelizmente, né? Tudo bem. Mas foi maravilhoso, eu agradeço muito você ter vindo, porque eu acho que faltava essa visão para as pessoas, do lado do cliente, do que acontece, o que acontece com sua vida, o que acontece com seus relacionamentos, e como isso muda as coisas, como o poder que isso tem, né? E é muito bom ouvir, como diz em inglês, da boca do cavalo, que é direto de quem sofreu esse processo. Sofreu, digo, porque sofreu no início e teve uma coisa que foi uma certa cura, né? Sim. Exatamente. E aí eu posso falar, eu sou a Juliana e eu passei por esse processo, estou aqui, olha só. É maravilhoso. Muitíssimo obrigado, Juliana. E espero que todos gostaram eu gostei muito. E que deixe o seu comentário, se tiver perguntas, e deixe o seu like e siga a gente. E até o próximo Visagismo em Foco.